Bem-vindo ao canal Livro Shorts. Aqui você terá acesso a diversos resumos dos livros mais importantes para te ajudar no seu desenvolvimento pessoal, trabalho e estudos. Aproveite e não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Bom livro! O confronto entre o bem e o mal, entre a luz e a escuridão, é uma narrativa que tem permeado a literatura, a filosofia e a religião desde os tempos mais antigos. No entanto, raramente essa batalha é explorada através da lente da psicologia humana e dos obstáculos internos que impedem o progresso e o autodesenvolvimento. Mais Esperto que o Diabo, uma obra magistral de Napoleon Hill, faz exatamente isso. Em uma abordagem única e provocativa, Hill concebe uma entrevista fictícia com o próprio diabo, buscando desvendar os métodos sutis através dos quais ele influencia e controla a humanidade. Mais do que apenas um relato sobre a batalha eterna entre o bem e o mal, este livro é uma profunda exploração sobre o que realmente nos impede de alcançar nosso potencial máximo. Com insights reveladores sobre temas como propósito, autodisciplina, influências externas e o poder do pensamento independente, Hill nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos, questionar nossas crenças arraigadas e, finalmente, reivindicar o controle de nossos destinos. Nesta jornada, somos levados a compreender que o maior adversário pode não ser uma entidade externa, mas as dúvidas, medos e inseguranças que residem em nosso interior. Através deste resumo, mergulharemos nas principais ideias e lições desta obra emblemática, buscando iluminação e orientação para uma vida de propósito, paixão e realização. Entrevista com o Diabo, uma exploração profunda da natureza humana. A ideia central do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill, é uma conversa fictícia, uma entrevista, entre ele próprio e o diabo. Este diálogo não é apenas um mero recurso literário, ele serve como um veículo para desvendar as maiores fraquezas da humanidade e como superá-las. Nesta entrevista, Hill tenta arrancar do diabo seus métodos de controle sobre as mentes humanas. De forma audaciosa e intencional, Hill pressiona o diabo para que este revele seus segredos. A ideia é que, ao expor as estratégias do diabo, as pessoas poderão reconhecê-las em suas próprias vidas, assim, resistir a elas. Origem da entrevista. A primeira questão que pode surgir é: por que uma entrevista com o diabo? Por que não simplesmente apresentar os conceitos sem esse dispositivo literário? A resposta é multifacetada. A forma de entrevista proporciona um diálogo dinâmico e envolvente que captura a atenção do leitor. Ao personificar o diabo, Hill torna tangível o conceito abstrato do mal ou da negatividade que reside em cada um de nós. Esta personificação permite que as pessoas vejam claramente os vícios, medos e hesitações que muitas vezes as sabotam, como se estivessem se manifestando em um personagem externo. Natureza do diabo em conversa. Ao longo da entrevista, fica claro que o diabo de Hill não é necessariamente a figura religiosa tradicional associada ao mal absoluto. Em vez disso, ele representa todas as forças negativas, sejam elas internas ou externas, que impedem as pessoas de alcançar seu verdadeiro potencial. Ele é o medo, a dúvida, a procrastinação, a falta de direção, tudo que nos impede de sermos nossas melhores versões. Revelações chocantes. O que torna a entrevista particularmente impactante são as revelações feitas pelo diabo. Ao longo da conversa, ele compartilha abertamente como manipula as mentes humanas, levando-as ao medo, à dúvida e à inação. Estas táticas são reveladas não como magia ou feitiçaria, mas como estratégias psicológicas que jogam com as inseguranças e falhas inerentes à natureza humana. Por exemplo, o diabo fala sobre como ele capitaliza sobre o medo das pessoas. Ele detalha como usa este medo para controlar suas ações, mantendo-as em um estado de paralisia, evitando que sigam seus sonhos e aspirações. Um espelho para a humanidade. O mais perturbador da entrevista, no entanto, é o quanto ela serve como um espelho para a realidade de muitas pessoas. Ao ler as palavras do diabo, muitos leitores podem reconhecer suas próprias lutas e inseguranças. Este reconhecimento é tanto desconcertante quanto esclarecedor, pois ilumina os caminhos pelos quais muitos são desviados de seus propósitos e sonhos. Drifting, a armadilha silenciosa da inércia. Drifting, ou a deriva em português, é um conceito central no livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. O termo refere-se ao hábito de viver sem um propósito claro, permitindo que a vida o leve sem resistência ou direção. O que é um drifter? Um drifter é alguém que não tem controle sobre sua própria mente, portanto, sua vida. Estas são as pessoas que são facilmente influenciadas pelas opiniões de outros, que procrastinam constantemente e que raramente têm um plano ou objetivo definido em mente. Por que as pessoas se tornam drifters? A sociedade, a educação e até mesmo o medo de assumir a responsabilidade por suas próprias vidas podem ser fatores contribuintes. Muitas vezes, a deriva começa com pequenas concessões ou procrastinações que eventualmente se transformam em um padrão de comportamento.
O perigo do drifting. Drifters são presas fáceis para o diabo, segundo Hill. Eles são facilmente manipulados porque não têm um norte ou princípios firmes. Sua falta de propósitos torna vulneráveis a influências externas e distrações. Como evitar ser um drifter? Hill enfatiza a importância de ter um propósito claro na vida. Ele sugere definir metas, educar-se constantemente e proteger-se de influências negativas. Independência de pensamento, a chave para a autodeterminação. A capacidade de pensar de forma independente é um pilar essencial da filosofia de Napoleão Hill. Em Mais Esperto que o Diabo, ele destaca como o pensamento independente é a pedra angular da resistência à manipulação e à inércia da vida. O valor do pensamento independente, no mundo moderno, ser bombardeado por informações e opiniões de todos os lados é comum. No entanto, é a habilidade de filtrar essa informação e formar uma opinião própria que distingue os líderes dos seguidores. A capacidade de discernir a verdade, rejeitar a falsidade e forjar um caminho baseado em convicções próprias é um ato revolucionário de autonomia e autoconfiança. Os riscos da conformidade. A conformidade, enquanto fornece um certo nível de conforto e aceitação social, muitas vezes vem à custa da autenticidade e da autodeterminação. As pessoas que não cultivam o pensamento independente correm o risco de viver vidas que são prescritas por outros, em vez de forjadas por suas próprias convicções. Cultivando a independência mental não é inata, deve ser cultivada. Hill sugere práticas como a leitura crítica, a associação com mentes igualmente independentes e o constante questionamento de normas e padrões estabelecidos. É essencial estar sempre aprendendo, adaptando-se e, acima de tudo, questionando. O legado do pensamento independente. Uma sociedade composta de pensadores independentes é resiliente, inovadora e progressiva. Quando as pessoas são encorajadas a pensar por si mesmas, elas são mais propensas a criar, inovar e desafiar o status quo, levando avanços significativos em todas as áreas da vida. Educação, uma ferramenta de liberdade ou controle? A visão de Napoleão Hill sobre a educação é simultaneamente desafiadora e esclarecedora. Ele argumenta que, enquanto a educação tem o potencial de libertar a mente, muitos sistemas educacionais atuais fazem o oposto, restringindo o pensamento e promovendo a conformidade. Falhas do sistema educacional. A educação tradicional muitas vezes prioriza a memorização sobre o pensamento crítico. Em vez de ensinar os alunos a pensar, questionar e explorar, eles são treinados para aceitar e repetir. O papel da educação no drifting. Uma educação que não encoraja o questionamento e a curiosidade pode produzir gerações de drifters, aqueles que aceitam passivamente a informação sem questioná-la. Tais indivíduos são menos propensos a desafiar o status quo ou a buscar inovação. Redefinindo a educação, Hill acredita que a verdadeira educação deve ir além da transmissão de informações. Deve capacitar os alunos a buscar o conhecimento por si mesmos, a questionar o mundo ao seu redor e a se tornar aprendizes ao longo da vida. Isso requer uma mudança na abordagem pedagógica, priorizando a curiosidade, a criatividade e o pensamento crítico. A necessidade de uma educação holística, além das matérias acadêmicas, Hill enfatiza a importância de ensinar habilidades de vida, inteligência emocional e resiliência. Uma educação verdadeiramente transformadora equipa os alunos não apenas com conhecimento, mas também com as ferramentas para navegar pelos desafios da vida com confiança e propósito. Hábitos, a construção do caráter e do destino. Napoleão Hill vai além da simples definição de hábitos como rotinas diárias. Ele aprofunda a ideia de que nossos hábitos, conscientes ou inconscientes, determinam nosso caráter, nosso destino e, em última instância, nosso controle, ou falta dele, sobre nossas próprias vidas. 1. Definição e poder dos hábitos. Os hábitos, segundo Hill, são padrões repetitivos de pensamento e ação. Ao longo do tempo, esses padrões tornam-se tão enraizados que operam automaticamente, muitas vezes fora de nossa consciência consciente. Esta automação, embora economize energia mental, pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição, dependendo da natureza do hábito. 2. A dualidade dos hábitos. Há hábitos construtivos que nos elevam, aumentam nossa eficiência e nos aproximam de nossos objetivos. Por outro lado, há hábitos destrutivos que nos arrastam para baixo, corroem nosso potencial e nos afastam do sucesso e da felicidade. 3. O diabo e os hábitos. Hill sugere que o diabo se deleita em explorar nossos hábitos negativos. Quando nos entregamos a padrões repetitivos de negatividade, procrastinação, dúvida e medo, nos tornamos mais suscetíveis à manipulação e ao controle. Em contraste, quando cultivamos hábitos positivos, nos fortalecemos contra influências externas prejudiciais. 4. Cultivando hábitos positivos. Construir hábitos benéficos requer intenção, esforço e repetição.
Rio enfatiza a importância da autoconsciência, argumentando que devemos primeiro identificar e entender nossos hábitos atuais antes de poder mudá-los. Isso pode ser feito através da introspecção, da meditação e, em alguns casos, da ajuda de mentores ou terapeutas. 5. Desmantelando hábitos negativos. Uma vez identificados, os hábitos negativos podem ser desfeitos e substituídos. Isso exige uma combinação de vontade firme, repetição e substituição por hábitos mais positivos. Um componente essencial para romper hábitos negativos é a substituição. Simplesmente tentar não fazer algo raramente é eficaz. Em vez disso, é necessário substituir um hábito negativo por um positivo. 6. A relação entre hábitos e liberdade. A liberdade não é apenas uma condição externa, é também um estado de espírito. Aqueles que são escravos de seus hábitos negativos são, em muitos aspectos, prisioneiros, mesmo que fisicamente livres. Em contrapartida, aqueles que dominam e escolhem seus hábitos conscientemente experimentam uma forma mais profunda de liberdade. 7. Hábitos e o futuro. Nossos hábitos não determinam apenas nosso presente, eles moldam nosso futuro. A direção que nossa vida toma, as oportunidades que atraímos e o legado que deixamos são todos influenciados pelos hábitos que cultivamos. O princípio do Definiteness of Purpose, definição de propósito. Rio enfatiza a importância de se ter um propósito de vida claro e definido. Segundo ele, possuir um norte na vida não apenas nos guia em nossa jornada, mas também é um escudo contra manipulações externas. 1. A necessidade de clareza. Muitas pessoas passam a vida em um estado de incerteza, sem um sentido claro do que desejam alcançar. Rio argumenta que esta incerteza abre espaço para a dúvida, a procrastinação e a vulnerabilidade a influências externas. 2. Propósito versus drifting. Para Rio, ter um propósito é o antídoto para o drifting, vagando sem rumo. Aqueles que driftam são facilmente manipulados e controlados porque não possuem uma visão clara ou objetivos definidos. 3. Como descobrir seu propósito. A descoberta do propósito não é um evento, mas um processo. Requer introspecção, avaliação de valores pessoais, muitas vezes, tentativa e erro. Rio sugere técnicas como meditação, escrita reflexiva e aconselhamento para ajudar nessa jornada. 4. O poder do comprometimento. Uma vez identificado, é crucial se comprometer totalmente com esse propósito. Um compromisso total não apenas impulsiona a ação, mas também cria uma ressonância que atrai oportunidades e recursos alinhados ao objetivo. 5. Propósito e resistência ao diabo. Rio acredita que quando operamos com um propósito claro, nos tornamos menos suscetíveis às táticas do diabo. Estamos mais focados, mais resilientes e mais capazes de discernir entre influências benéficas e prejudiciais. Espiritualidade e religião. Por fim, Rio explora a delicada relação entre espiritualidade e religião, propondo que a verdadeira espiritualidade está intrinsecamente ligada à mente e ao seu uso positivo. 1. Definindo espiritualidade e religião. Para Rio, espiritualidade é a conexão pessoal e íntima com o universo e a compreensão do poder da mente. Religião, por outro lado, é frequentemente associada a dogmas, rituais e organizações institucionais. 2. A mente como portal para a espiritualidade. Rio sugere que a mente é a chave para acessar o potencial espiritual. Ao entender e utilizar a mente de maneira positiva, podemos nos sintonizar com frequências mais elevadas e experimentar uma conexão mais profunda com o universo. 3. Os perigos da dogmatização. Enquanto a religião pode oferecer conforto e direção, a rigidez dogmática pode ser limitante. Rio alerta contra a cegueira religiosa e a aceitação acrítica de dogmas sem introspecção pessoal. 4. Espiritualidade como ferramenta de autonomia. A verdadeira espiritualidade, argumenta Rio, capacita o indivíduo. Ao se conectar com o universo e reconhecer o poder da mente, as pessoas podem operar a partir de um lugar de força, clareza e propósito. 5. Reconciliando espiritualidade e religião. Rio reconhece o valor que a religião traz para muitos e sugere que uma abordagem equilibrada é possível. Pode-se abraçar os aspectos positivos da religião enquanto se mantém uma prática espiritual pessoal e autônoma. Conclusão sobre os ensinos de O Mais Esperto que o Diabo. Napoleão Hill oferece uma análise profunda da natureza humana e das forças que operam em nossas vidas, tanto visíveis quanto invisíveis. Ao personificar essas forças na forma do diabo, Hill nos desafia a reconhecer e enfrentar os obstáculos internos e externos que nos impedem de alcançar nosso verdadeiro potencial. A obra destaca a importância da autoconsciência e da autodeterminação.
Os indivíduos, quando desprovidos de um propósito claro ou dominados por medos e dúvidas, tornam-se vulneráveis à manipulação e ao controle, seja por influências externas ou por suas próprias fraquezas internas. Através de uma série de conceitos interligados, como a importância dos hábitos, o poder do medo, a necessidade de um propósito definido e a diferença entre espiritualidade e religião, Hill esboça um caminho para a autolibertação. Ele sugere que, ao cultivar hábitos positivos, ao enfrentar e superar nossos medos, ao estabelecer um propósito de vida claro e ao buscar uma conexão espiritual autêntica, podemos não apenas evitar as armadilhas do diabo, mas também nos elevar a novas alturas de realização e satisfação. Em essência, mais esperto que o diabo foi um chamado à ação, um convite para rejeitar a complacência e buscar uma vida de propósito, paixão e poder pessoal. Em um mundo cheio de distrações e tentações, a mensagem de Hill ressoa mais do que nunca: temos o poder de moldar nosso destino, mas para fazer isso, devemos primeiro reconhecer e desafiar as forças que buscam nos desviar. E, no centro de tudo, Hill destaca a mente humana como nossa ferramenta mais poderosa. Quando usada com intenção, clareza e propósito, pode ser a chave para desbloquear um potencial ilimitado e uma vida de realizações verdadeiras. Obrigado por ter escutado mais esse resumo, esperamos você no próximo. Um abraço da equipe Livro Shorts.